Dudley Marvin Canricht, Vida e Trajetória no Adventismo. Eu nasci em Kinder Owl, Michigan, em 22 de setembro de 1840. Não tive formação religiosa até os 16 anos, me converti ao metodismo em 1858. Em 1859, em Albion, Nova York, ouvi Tiago White e sua esposa, Ellen White, pregarem sobre a questão do sábado. Sem ter muito conhecimento bíblico e sem compreender a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, me convenci de que o sétimo dia ainda estava em vigor e que guardar o domingo não tinha autoridade. Ansioso por andar direito com Deus, comecei a guardar o sábado, o que me separou dos outros cristãos, me envolvi inteiramente com os adventistas. Rapidamente, absorvi todas as doutrinas adventistas, incluindo a crença de que todas as outras igrejas eram Babilônia e que os adventistas do sétimo dia eram o único povo verdadeiro de Deus, e que eles acreditavam no trabalho do Sr. Miller de 1844, nas visões de Ellen White, no sono dos mortos e na aniquilação dos ímpios. Inicialmente estas crenças me incomodavam, mas foram explicadas de forma plausível. Convencido de que o tempo era curto, abandonei a escola e me dediquei intensamente ao estudo da Bíblia e dos livros adventistas, tornando-me um crente entusiasta. Em maio de 1864, fui licenciado para pregar e em 1865, fui ordenado pelo pastor Tiago White. Trabalhei com sucesso em vários projetos. À medida que eu me familiarizava com os líderes, especialmente Tiago White, as dúvidas começaram a surgir. Via Tiago White exercer controle sobre tudo, sendo temido, e muitas vezes se mostrando mal-humorado e irracional. A grande crise veio em 1867, quando um problema sério envolveu o pastor White na sede de Battle Creek. Embora estivesse claro que Tiago White estava errado, Ellen White o apoiou por meio de seus testemunhos, culpando severamente a igreja. Líderes proeminentes como J. N. Andrews tentaram resistir, mas eventualmente todos cederam e confessaram que temos sido cegados por Satanás. Esta confissão, aceita por toda a igreja, documentada em Testemunhos, volume 1, página 612, abalou profundamente a minha fé, pois percebi que as revelações de Ellen White sempre favoreciam o pastor White e ela mesma. Qualquer pessoa que ousasse questionar os pontos de vista do casal White recebia uma revelação contundente, denunciando a ira de Deus. Vários ministros eficazes deixaram a obra em oposição a Tiago White e às visões de sua esposa. Eles foram condenados como rebeldes, mas continuaram seus trabalhos por décadas. Sendo ainda jovem, não ousei expressar minha mente e, relutantemente, suprimi minhas dúvidas. Eu trabalhei em Iowa por 4 anos, onde me abri ao pastor Butler, que logo se tornaria presidente da Conferência Geral, sobre meus temores. No entanto, a cada ano, eu via mais e mais evidências de que o sistema não funcionava como deveria. Onde quer que Tiago White e sua esposa estivessem, causavam problemas, dividindo igrejas e expulsando os melhores irmãos. As grandes reuniões eram frequentemente dedicadas a ouvir as queixas de Tiago White contra os irmãos da liderança, Andrews, Wagoner, Smith, Lougorogue, e outros. Esses homens eram forçados a serem quebrados pela roda da tortura. Tiago White e sua esposa governavam com mão de ferro. Nenhuma resolução ou negócio era posto em prática sem a aprovação prévia do pastor White. As votações oficiais eram uma farsa, pois ninguém se atrevia a se opor. Eu me sentia um covarde por votar unanimemente, mas percebia que o longo treinamento ensinaram as pessoas a deixarem os líderes pensarem por elas, resultando em uma sujeição tão completa quanto a dos católicos. Essa situação me levou a duvidar e desanimar, invejando a fé dos irmãos que ignoravam que Battle Creek se assemelhava a um purgatório. Em julho de 1873, eu e minha esposa passamos algumas semanas com os White no Colorado, onde descobrimos coisas muito desagradáveis na família deles. Confrontei Tiago White livremente, o que causou uma ruptura. Ellen White respondeu com um longo testemunho escrito, justificando o marido e declarando eu e minha esposa como rebeldes contra Deus, sem esperança do céu a menos que nos rendessem totalmente. Eu e minha esposa não conseguimos conciliar o testemunho com a verdade, pois ele continha declarações falsas e parecia ditado por um espírito de retaliação. Por medo de estar errado e por minha confiança na doutrina, acabei me retratando no que era possível, mas minha fé na inspiração de Ellen White enfraqueceu a partir daquele momento. Diziam que deixei a igreja 5 vezes. Mas eu apenas parei de pregar por algumas semanas. As minhas provações foi como as de outros líderes proeminentes. J. N. Andrews e J. N. Lougorogue.
Deixaram a obra para se dedicar a negócios seculares em 1856, tendo sido trazidos de volta pelos White, Uriah e Smith. O homem mais capaz da denominação também teve períodos de dúvida e de tentação para se retirar. Teve que endossar as visões de Ellen White por ser politicamente correto. G. E. Butler, antigo líder, entrou em conflito com os White e se retirou para uma fazenda na Flórida por decepção e amargura. Entre 1874 e 1879, apesar de meus problemas anteriores, eu estava em alta estima e ocupei posições de grande responsabilidade. Defendi o lado adventista em um grande debate em Napa City, Califórnia. Em 1874, fui eleito membro do Comitê de 3 da Conferência Geral, a mais alta autoridade oficial da denominação, por 2 anos. Contudo, em 1879, vi um crescente espírito de opressão, críticas, desconfiança e discórdia na sede, resultando em igrejas antigas que estavam frias e mortas, desviadas ou em conflitos. Isso me levou a uma profunda angústia mental. No outono de 1880, eu então presidente da Conferência de Ohio, resolvi deixar os adventistas. Na reunião anual fui reeleito presidente, a pedido da Sra. White, que me considerava o homem apto para a posição. Questionei por que ela, que alegava ser capaz de revelar erros escondidos, não teve uma revelação sobre minha intenção de sair. Na semana seguinte, pedi demissão. Ellen White, então, enviou-me uma longa revelação escrita, me denunciando como um filho do inferno e o mais ímpio dos homens. Após 3 meses fora, ensinando oratória, fui novamente convencido por Tiago White, Ellen White e outros de que estava no escuro, que iria à ruína. Foi então que a força das velhas associações e ideias se tornaram grande demais para mim, e eu cedi, resolvendo novamente viver e morrer com eles, embora sentisse vergonha de minha rendição. No início de 1881, Tiago White havia perdido a liderança para os pastores Butler e Haskell e estava ativamente conspirando para tirá-los do poder. Ele tentou me recrutar para se juntar a ele nessa luta. Mas recusei, ao que Tiago White me respondeu com hostilidade, pouco antes de sua morte. O pastor Butler, na época, afirmou que a morte de Tiago White foi providencial para salvar a igreja de uma ruptura. Esses eventos reforçaram a visão de que estava sendo conduzido por homens ambiciosos, egoístas. Em 1882, infeliz e incapaz de superar minhas dúvidas, abandonei o ministério para me dedicar à agricultura por 2 anos, permanecendo em associação com a igreja, mas vivendo em purgatório. Em 1884, pastor Butler, então líder da obra, fez um grande esforço para me trazer de volta. Cedi novamente, fiz uma confissão forte e resolvi engolir todas as minhas dúvidas. Recuperei temporariamente a fé e fui imediatamente colocado nas posições mais importantes. Fui nomeado professor de teologia no Battle Creek College, editor associado da revista Cicle, e responsável por escrever as lições das escolas sabatinas para todo o mundo. Durante esse tempo minha capacidade foi altamente valorizada. No entanto, a preparação para um debate sobre o sábado em 1886 me convenceu da inconsistência de certas posições adventistas, como sobre os concertos e as 2 leis. A discórdia interna culminou na Conferência Geral daquele outono, onde ocorreu uma divisão aguda entre os dirigentes sobre a lei cerimonial e moral em Gálatas. Isso reacendeu as velhas dúvidas, me levando a decidir analisar e pensar por mim mesmo. Após semanas de cuidadosa e reavaliação de todas as provas sobre o sábado, a lei, o santuário e as visões, não tive mais dúvidas de que a fé do adventismo do 7º dia era uma ilusão. Em 17 de fevereiro de 1887, apresentei a questão aos líderes, renunciei a todos os meus cargos e pedi dispensa da igreja. Esta foi a primeira e única vez que me retirei da igreja. Ao tomar esta posição, um grande fardo foi retirado de cima de mim, e me senti um novo homem e fora do cativeiro. Demorei 28 anos para sair do adventismo porque simplesmente entrei na fé muito jovem e sem instrução. Ao longo dos anos, com mais maturidade, leitura bíblica, conhecimento de história e familiaridade com os bastidores da igreja e seus líderes, a evidência contra a doutrina gradualmente se acumulou. Também tive acesso a documentos adventistas iniciais que estavam sendo suprimidos ou mantidos fora de vista e que mostravam ensinamentos que a igreja agora negava. No momento da minha partida, ocupava cerca de 9 comissões distintas, incluindo as de distribuição de trabalhadores e a teológica, recebia altos salários, e gozava de estima pessoal com os líderes. Se tivesse buscado ambição pessoal ou cargo, teria permanecido. Minha saída implicou num sacrifício terrível, a perda de todos os amigos, da obra de minha vida, de meu suporte financeiro e de minha reputação.
Apesar de ter saído calma e pacificamente, os adventistas imediatamente me rotularam de apóstata e me atribuíram todos os tipos de maus motivos e pecados. Fui comparado a figuras bíblicas malignas como Balaão, Judas, Corá, Datã e Abirão. A senhora White dedicou 3 artigos em sua última revelação diretamente a mim. Nos 20 anos seguintes, a denominação usou espiões e divulgou relatórios vis e perversos para destruir minha reputação e influência. Escrevi o livro Adventismo do Sétimo Dia renunciado como resposta à alegação constante de que havia pedido para ser levado de volta para a igreja, afirmando que minha decisão de sair havia sido resolvida para sempre.